Assembleia Geral, muito boa tarde. As reclamações dos consumidores triplicaram nos últimos 5 anos. A ASAI é uma das autoridades que recebe mais queixas dos consumidores portugueses. No Dia Mundial do Consumidor, as associações defendem mais fiscalização dos reguladores. Os portugueses reclamam cada vez mais os seus direitos. De acordo com dados da Direção-Geral do Consumidor, foram feitas mais de 206 mil queixas em 2010, mais 11% do que no ano anterior e 3 vezes mais do que em 2006. A ASAI foi a autoridade que recebeu mais reclamações no ano passado, seguida da banca e do setor dos seguros. Embora as associações de defesa do consumidor reconheçam que os portugueses conhecem cada vez mais os direitos e deveres que têm, lembram que no setor financeiro há ainda um longo caminho a percorrer. As queixas recebidas pelo Banco de Portugal e pelo Instituto de Seguros diminuíram ligeiramente em 2010, mas são 2 vezes mais do que há 5 anos. Por isso, tanto a DECO como a CEFIN, a Associação de Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros, defendem uma maior intervenção dos reguladores. Pretendem que a Lei das Garantias seja cumprida, que haja mais fiscalização às práticas comerciais desleais e maior regulação do Banco de Portugal. O Dia Mundial do Consumidor é esta terça-feira assinalado com várias iniciativas. Na Praça da Figueira, em Lisboa, vai estar aberta ao público uma tenda do consumidor com a presença de várias entidades reguladoras. No Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, falamos aqui no Assembleia Geral nos direitos dos consumidores portugueses. Já sabem, é um tema no qual pode participar através do número 213236898 ou, se preferir, através do e-mail assembleiageral@económico.pt. A pergunta do dia é se a lei protege os consumidores portugueses. Já sabe, ficamos à espera da sua participação. E são convidados esta tarde do Assembleia Geral Vasco Campilho, comentador residente do ETV, e Vanessa Esteves, que é provedora do cliente da 7LM. Agradeço aos dois a vossa participação neste Assembleia Geral. Vanessa, começo por si. Como pudemos ouvir há pouco nesta reportagem, os consumidores portugueses reclamam cada vez mais. A que é que se deve, sobretudo, esta tendência? Porque conhecem melhor os seus direitos ou porque adquirem mais produtos? Eu acho que é, no fundo, uma conjugação dos dois fatores que acabo de referir. Na realidade, os consumidores são também, hoje, consumidores mais informados, conhecem os seus direitos. Há também muitas campanhas associadas também às entidades reguladoras, nomeadamente da área onde trabalho, portanto, da banca. O Banco de Portugal disponibiliza uma série de meios que permitem ao cliente reclamar diretamente e esses meios são publicitados e, portanto, o cliente sabe onde reclamar, sabe do que reclamar e conhece melhor os seus direitos. É claro que também adquire créditos, também adquire produtos. Logo isso estará mais exposto, até porque claro grande parte das reclamações são relativas à banca e seguros, portanto, com destaque para a banca e para empresas que concedem crédito. O que é que poderá justificar esta maior incidência de reclamações neste setor? Por um lado, a procura, não é? A grande procura que existe e, por outro lado, muitas vezes também a complexidade dos produtos que são transacionados, a complexidade dos produtos financeiros que, por vezes, as explicações e o texto contratual subjacente a esses produtos é relativamente complexo e não permite, por vezes, aos clientes terem a total compreensão daquilo que estão a adquirir e depois, consequentemente... E quem é que faz? A falta de cultura dos clientes? Eu acho que são ambos, não é? São as instituições que concedem o crédito? Eu acho que aqui há claramente, não só dos dois que acaba de referir, dos clientes, mas também das entidades bancárias, há efetivamente um longo caminho a ser percorrido por todos, não é? Cada vez mais é importante que as associações financeiras, os bancos, contribuam de uma forma ativa para a educação financeira da população, porque quer se queira, quer não, ter clientes esclarecidos são os clientes que convêm às instituições financeiras e, portanto, ter um cliente que não conhece o produto que adquire, que não sabe as condições, que não sabe a taxa de juros do seu contrato de crédito, também não é vantajoso, porque também aumentam os riscos de incumprimento, também aumentam os riscos de uma reclamação. Portanto, é do interesse tanto do cliente como das próprias instituições ter um cliente esclarecido com alguma cultura financeira. Claro que sim. Vasco, neste que é o Dia Mundial do Consumidor, as associações pedem mão pesada aos reguladores. Os reguladores, face ao crescente número de portugueses que reclamam cada vez mais os seus direitos, têm falhado?
Bem, eu não sei se os reguladores têm falhado. Eu sei que a Constituição portuguesa e a lei prevê um certo número de direitos para os consumidores e a verdade é que ainda há muitas pessoas a queixar-se e cada vez mais e, portanto, isso coloca uma pressão muito grande sobre os reguladores e repare-se que, de certa forma, os cidadãos que reclamam são também consumidores de serviços de regulação, serviços que são prestados pelo Estado. Isto é, a relação de consumo que antes, digamos, era apenas teorizada no âmbito do mercado e da relação comercial, hoje em dia estendeu-se muito para além daquilo que é o seu âmbito inicial. E portanto, os cidadãos cada vez menos abdicam de direito a um tratamento justo por qualquer tipo de serviço, incluindo, naturalmente, os próprios serviços do Estado. Isso exige também aos reguladores uma capacidade de resposta que, porventura, eles não estariam habituados. Vamos agora ouvir a opinião de Alcides Dias, 39 anos, histórico segue da Assembleia Geral a partir de Odivelas. Alcides, mais uma vez, muito boa tarde. A questão de hoje é se a lei protege ou não os consumidores portugueses. Qual é a sua opinião? Muito boa tarde, Sra. Jornalista. Cumprimentar também a doutora Vanessa e o Sr. Vasco. Com muito gosto participo. Eu tenho um pequeno incidente, inclusive com a 7LM. Eu, em tempos, há uns anos, fui ver uma viatura a um stand, mas antes de ir a esse tema, eu gostava de dizer que participei, denunciei esta situação ao Banco de Portugal e as respostas que recebi é que estava tudo dentro da normalidade, até que tive que partir para uma queixa-crime contra a 7LM, que ainda hoje está para ir para tribunal, para julgamento. Então a questão é muito simples. Fui a um stand ver um automóvel, visto que não adquiri o automóvel, o gerente do automóvel ficou com os dados meus e da minha esposa, contraiu essa tal dívida e, portanto, essa tal dívida andou para a frente, foram feitos negócios em nome da minha esposa, nós participamos ao Ministério Público, à Judiciária, as pessoas que corromperam já se sabe que foi o stand que enganou a 7LM, a 7LM entrou com uma ação contra a minha esposa por incumprimento, que não há incumprimento nenhum, queixei-me então ao Banco de Portugal e até hoje o Banco de Portugal limpou sempre as suas mãos, fez como César ou Pilatos, e no entanto eu fui ilibado. Agora, se quiser dar o meu contacto à senhora doutora da produção, se ela entender contrariar a minha opinião, vamos tentar ela dar terá resposta todo o contacto da minha parte. Muito obrigada. Este caso, muito obrigada pela sua participação. Já sabem em casa que pode participar. A questão de hoje é se a lei protege ou não o consumidor no Dia do Mundial dos Direitos do Consumidor. É este o tema do Assembleia Geral. Vanessa, assistimos a um caso de um telespectador que houve aqui uma situação de fraude e percebe-se de certa forma também a posição da 7LM neste caso, que não tinha conhecimento desta situação. São frequentes estas situações de fraude? Não, as situações de fraude não são efetivamente frequentes. Agora, sobretudo quando comparadas com a totalidade da carteira que temos, com a quantidade de clientes que o 7LM tem. Agora, é claro que uma situação de fraude tem sempre um lesado e, portanto, a pessoa que se sente lesada, como é óbvio, tem uma situação complicada para resolver e, portanto, também nesta situação concreta, o que o 7LM opta por fazer é, quando há à partida indícios suficientes de que se torna, de que foi uma situação em que o cliente ou, enfim, a pessoa que subscreveu o contrato foi defraudada, então antecipa-se e assume imediatamente esta perda. Agora, quando há indícios contraditórios, o que muitas vezes acontece, sobretudo quando a contratação não é feita em direto connosco, mas através dos parceiros comerciais com que trabalhamos, quer stands automóvel, quer parceiros da distribuição, muitas vezes temos que deixar o Ministério Público fazer as suas investigações e depois assumirmos as conclusões que daí advierem, não é? Foi precisamente isso que aconteceu, Vasco. Este cliente da 7LM, este telespectador, tecia críticas ao Banco de Portugal, que não agiu com a celeridade que seria esperada. De facto, será que os reguladores em Portugal não têm mão pesada? Há sempre a suspeita de que os reguladores possam ser capturados pelos regulados.
Isso pode-se dever a vários fatores. Por um lado, a própria pequena dimensão da sociedade portuguesa, o facto de ser uma sociedade muito ligada, que funciona muito à base de relações pessoais. Estou a pensar agora, por exemplo, num caso que não tem a ver com o consumo, mas no caso do BPN, em que de facto o regulador não acreditava que pessoas respeitáveis pudessem fazer coisas que de facto estavam fora da lei. Isso também pode acontecer, evidentemente, na questão do consumo. E depois há outra questão, que é a questão de facto da grande desigualdade de meios entre as entidades que, de facto, gerem o seu negócio e os consumidores. Nós estamos aqui, por exemplo, neste caso da 7-Eleven, é muito interessante. A 7-Eleven tem uma política, não é? Que é, se há indícios, assumimos a perda, se não há indícios, deixamos correr o processo. Ora bem, isto, quando se tem milhares de clientes e se tem, de facto, consegue-se fazer uma segmentação de riscos e consegue-se ter uma política diferenciada, mas que no global vai assegurar que a empresa continue a ter a viabilidade do seu negócio. Mas a pessoa que foi defraudada não é uma estatística e pode ser esmagada por esse processo, porque depois a justiça não dá resposta. Ora, a empresa está no seu direito, mas o que é facto é que uma pessoa, quando contrai um crédito, quando contrata um serviço, deixa de estar no mercado para estar numa relação monopolista com o prestador de serviços. E por isso é que tem que haver uma regulação mais forte do que a simples questão contratual que depois vai aos tribunais. Porque o cliente de um serviço, contrariamente ao cliente de um produto manufaturado, está numa relação de monopólio em que ele tem muito poucas armas e o prestador de serviços tem imensas. E sobretudo quando a dimensão económica é muito diferente. Portanto, se a justiça não responde, se o regulador não protege, se a própria empresa digamos, tem políticas comerciais que não são, digamos, que não tendem por razões comerciais e até de imagem, a dar algum privilégio a mais ao consumidor, ele pode rapidamente encontrar-se numa situação de grande fragilidade face à empresa. E, portanto, a lógica normal, digamos, a lógica normal dos contratos, que são duas partes iguais que contratam igualmente informadas, essa lógica muitas vezes não se pode aplicar nas relações de consumo, sob pena de encontrarmos situações como esta e não termos capacidade de lhes dar resposta e depois de se criar um ressentimento na sociedade em que os consumidores começam a sentir-se lesados, não apenas pontualmente, mas de uma forma sistémica.